Bom, continuando com a sequência de sequências que a gente está trazendo por canal, nada melhor do que trazer de volta um dos meus ARGs modernos favoritos, que é o Minecraft Alpha 1.0.16 Versions, apelidado carinhosamente por mim como AlphaVer. O AlphaVer, ao contrário do que a gente está acostumado, não se trata exatamente de uma história de terror, mas sim uma série de investigações sobre as misteriosas versões alfas do jogo do Minecraft, que a gente conhece, que nunca chegaram ao público, seja lá por qual motivo. Na realidade, a esse ponto eu já não tenho tanta certeza assim se isso é só um ARG ou se existe uma pitadinha real no meio de toda essa confusão. De qualquer forma, sem perder mais tempo, vamos prosseguir e tentar descobrir por que a Mojang fez tanta questão de apagar todos os vestígios dessa versão misteriosa. O nosso primeiro vídeo não é exatamente longo, ele é só meio paradinho. Nele a gente vê alguém gravando a tela do computador enquanto conversa em um chat do Discord com apenas 3 membros: DJ, Machine Rage e Orbiel, ou Orbio, que é assim que eu vou pronunciar a partir de agora. O DJ a gente conhece muito bem, porém os outros indivíduos aí estão sendo apresentados pra gente pela primeira vez. A descrição em primeira pessoa revela pra gente que o grupo tinha conseguido encontrar um arquivo 1.jar de uma antiga versão do Minecraft, possivelmente uma derivada da Alpha 1.0.16. No chat a gente vê o DJ comemorando a descoberta e logo trata de testar o arquivo. O vídeo em si possui uns 5 minutos dele vagando pelo cenário sem muito destino, então eu vou só me atentar aos detalhes que forem realmente relevantes para o ponto principal que a gente quer chegar aqui nesse vídeo. Como por exemplo, por volta de 1 minuto e 26 segundos por aí, logo depois do DJ começar a jogar, ele vê bem ao longe uma porta de ferro que ao entrar no campo de visão dele começa a causar uma queda repentina de frames. Então, por pura curiosidade, o nosso amiguinho se aproxima da ilha onde a tal porta misteriosa se encontra, e lá perto dela o DJ acaba avistando uma outra porta que provoca os mesmos problemas. Não muito tempo depois, outra porta, porém essa acaba fazendo com que o jogo feche de vez. Quando isso acontece, a gente não vê uma janela de erro, mas sim um aviso de que o jogador tinha sido desconectado do servidor principal. Isso à primeira vista não parece grande coisa, porém o fato logo chama a atenção do terceiro membro do grupo, o Machine Rage, que acaba por revelar que isso não deveria acontecer, afinal de contas aquela versão não devia estar mais conectada ao servidor principal da Mojang. Dito isso, o Rage então manda uma última mensagem surpreendido e assim a gravação acaba. Uma coisa que pode ser considerada um fato é que dentre todas as gravações, essa aqui é a mais recente, à medida que a gente vê o design moderno do Discord, fora que, anteriormente, os personagens utilizavam o Skype para interagir entre si. Outro detalhe importante para se ter em mente é que muito possivelmente o Machine Rage aí possa ter sido um funcionário da Mojang, sendo esse o motivo dele saber o que deveria e o que não deveria acontecer com aquela versão antiga do jogo. Só a critério de curiosidade, vamos deixar anotadinho que nesse vídeo as únicas anomalias que a gente pode observar são as misteriosas portas de ferro e o fato daquela versão ainda estar conectada à Mojang de alguma forma. Porém, por que essas portas estão surgindo? Não é a primeira vez que a gente vê elas, mas certamente é a primeira vez que nós temos tantas ao mesmo tempo. De todo modo, a resposta para essa pergunta pode estar presente no vídeo que foi postado logo em seguida. A gravação abre com o chat do Skype aberto, exibindo uma conversa entre o Exocet e o nosso querido DJ. Aparentemente a gente voltou para meados de 2010 e é possível perceber que ambos estavam trocando ideias com relação aos jogadores sombras e outras anomalias que haviam presenciado. No início da mensagem, o DJ comenta que não havia recebido permissão para participar dos testes. Seja lá o que isso significa exatamente. Porém, o X logo muda de assunto para comentar das mudanças que haviam sido adicionadas à nova atualização do jogo. O DJ acaba citando as benditas portas que estavam aparecendo com muita frequência, e logo sugere para que o seu amigo tentasse usar uma alavanca para abrir elas. E é exatamente nessa ideia que a gravação toda se baseia. Quando a janela do Skype é fechada, logo a gente vê que o X está jogando a 10ª variação da 1.0.16. Então nosso amiguinho rapidamente procede a fazer uma alavanca, descer pelas escadas que deram tanto trabalho de fazer e então se dirige até a porta. Ao fazer o que o seu amigo havia recomendado, a gente acaba por ter uma surpresinha interessante.
Sim, misteriosamente o X acaba sendo transportado para o que é chamado de Hub. O ambiente é totalmente construído por blocos com texturas não identificadas no jogo original. E para ser honesto, esse ambiente inteiro é completamente não identificável à primeira vista. O X dá um passeio pelos corredores e em certo momento dá de cara com outro jogador, chamado de Bug Nation, um nomezinho engraçado. Nenhum dos dois manda mensagens pelo chat, mas consegue se comunicar a partir de alguns gestos. Ambos interagem um com o outro de forma bem breve e logo voltam a explorar o ambiente, acabando por encontrar mais uma porta de ferro, essa estando aberta. O X aproveita a oportunidade e imediatamente entra pela abertura, causando algo que a gente ouviu ser relatado anteriormente. De alguma forma, o X acaba sendo conectado a outro mundo, possivelmente de outro jogador, e assim a gravação se encerra. Nesse vídeo a gente vê um sistema criado deliberadamente para permitir que os jogadores se conectassem de alguma forma. Claro que a esse ponto o modo multiplayer já existia, então qual a necessidade de conectar jogadores aleatórios em mundos aleatórios? Para que isso existe? Bom, aqui as perguntas começam a se acumular um pouquinho, mas antes da gente decidir se pendurar no teto de uma vez, ainda tem uma coisinha na descrição do vídeo que eu acabei deixando passar. E ela diz o seguinte: ótimo achado, continua procurando pelo hard drive. Eu devo ter algumas velhas gravações também. Os computadores do trabalho eram conectados a alguma coisa que capturava vídeos 24 horas, 7 vezes por dia. Eu não me lembro o que era, mas uma vez nós migramos para um hard drive maior. E eu acho que ainda devo ter o que foi usado antes. Agora, lembra como o Orbel mencionou uma área multiplayer onde todos poderiam ir para mundos diferentes? É isso que nós estamos procurando aqui. A ideia era, essas portas iriam spawnar no seu mundo, você poderia abrir elas e você acabaria em uma área hub. Essa área seria rosteada pelos nossos servidores e outros jogadores que estivessem ali poderiam ver um ao outro. Você não usaria o chat e não seria um bug, mas sim uma decisão para uma experiência mais interessante. Os jogadores que nós aceitamos para os testes acabaram sendo mais inteligentes que o líder do projeto esperava, e começaram a construir seus nicks no Skype usando blocos, e se comunicavam desse jeito. Os mundos que você poderia ir pelo hub eram mundos reais de outros jogadores que estavam conectados aos nossos servidores. Você se lembra por que esse recurso foi adicionado? Durante o recrutamento, nós tivemos muita diversão não autorizada com o mundo dos jogadores. Então nós pensamos, ei, por que não damos para os jogadores a mesma diversão? Nós levamos a ideia para o líder do projeto e ele seguiu com isso. Aliás, essas portas não deveriam aparecer nos seus mundos se não estivessem conectados ao servidor do hub. Por que eles apareceram quando o ponto já está rodando? De qualquer forma, eu espero que nós possamos encontrar o seu amigo. O fato de vocês não serem mais tão amigos também não ajuda. Fica claro que o texto nessa descrição se trata de nada mais nada menos que um diálogo. Tá certo que a gente não tem indicações de quem tá falando com quem, mas só pelo fato do usuário Orbil ser citado me leva a crer que seja uma conversa copiada daquele mesmo servidor que a gente viu no vídeo anterior. Se esse for o caso, é possível que o DJ esteja questionando o próprio Machine Rage com relação ao hub e às portas, enquanto o próprio Rage respondia citando o que havia descoberto na época que trabalhava na Mojang. É até bom ver que as peças estão começando a se encaixar. Essa gravação, na minha opinião, é uma baita poluição visual sem tamanho, mas deve ser um paraíso para os documentaristas de plantão. Eu falo isso porque, assim como o título sugere, essa é uma gravação feita por um funcionário interno da Mojang em meados dos anos de 2010. Então a nossa tela acaba ficando absurdamente tomada por detalhes de programação, logs de atualizações e outras identificações estranhas. Mas não se preocupa não, porque eu vou fazer um esforço para me focar só no que realmente importa. O vídeo abre com um usuário acessando uma lista de erros que precisam ser corrigidos, e entre eles a gente encontra algumas coisas bem interessantes, como por exemplo o fato de alguém ter relatado um player spawnando sem skin e alguém xingando o responsável por programar a página de downloads. De todo modo, apesar desses outros problemas serem interessantes, o usuário decide corrigir um que não aparenta ser muito complexo, que no caso se trata da falta de som ambiente dentro do hub. O usuário então faz sua mágica de programador, então rapidamente corrige esse erro. A gente pode ver o hub por alguns segundos, mas não tem nada ali que faça muita diferença. Ele também acaba pegando outro erro para corrigir, esse se tratando de alguns itens apresentando o erro no seu código de identificação, algo que também é rapidamente corrigido pelo usuário.
Um detalhe que pode ser importante no futuro e que é confirmado aqui é que todos os desenvolvedores envolvidos no projeto eram identificados como Dev, seguido por um número. Como por exemplo o Dev 0 e o Dev 1, que são apresentados reportando alguns dos erros presentes na lista, e o Dev 6, que é o usuário responsável por essa gravação. A questão da identidade desse ex-funcionário em específico é algo que é bastante levantado desde o primeiro Internal Footage, onde a gente viu a primeira gravação que ele vazou, além do texto na descrição daquele mesmo vídeo que identifica ele só como 6. Porém, a esse ponto a gente sabe muito bem que esse mesmo carinha também se identifica com outro nome, que no caso é Machine Rage, e atualmente está ajudando o DJ e o Orbill a encontrar essas versões perdidas do Minecraft. De forma geral, essa gravação também não acrescenta tanta coisa assim, mas também conta com uma descrição bastante interessante que é dividida entre dois pedaços. Uma se trata de uma atualização atual, feita no dia 22 de setembro de 2021, e diz o seguinte: eu sabia que chegaria a isso uma hora ou outra. Eu perdi um pedaço enquanto censurava minha informação pessoal. Ainda assim, eu não acho que seja tarde, então por favor, remova o upload original e substitua por essa versão. Como o título deixa claro, o que a gente está vendo aqui é um reenvio do vídeo original que foi tirado, e agora a gente já sabe exatamente o motivo. Aqui também conta com um texto que estaria presente na primeira versão do vídeo e que diz o seguinte: adivinha quem encontrou o velho HD? A versão original desse vídeo era muito mais longa e havia minha informação pessoal, o que eu tive que cortar, assim vocês poderiam colocar no canal. Aliás, com mais longa, eu quis dizer que foram cortados horas com o desktop vazio. Realmente não sei porque eles queriam gravar o computador de trabalho 24 horas por dia. De qualquer forma, aqui tá o original. Uau, esse vídeo traz de volta memórias. É uma sessão consertando bugs de 2010. Se você olhar com cuidado, você provavelmente pode achar a data exata. Eu não tô muito afim de chegar no momento, e não que isso realmente importe agora. Agora tudo que podemos fazer é esperar que ele responda, eu acho. Esse aqui é o primeiro ponto de virada que o ARG passou e um dos motivos para que eu sempre elogio o trabalho que esses caras tiveram sempre que eu tenho oportunidade. Não exatamente por esse vídeo em si, mas sim pelas coisas que vieram com ele. A gravação segue um padrão que a gente está bem acostumado a esse ponto. A gente vê um jogador testando uma das variantes da 1.016, enquanto um temporizador conta 40 minutos como se fosse uma demo. A gente pode notar algumas claras diferenças de texturas e cores, principalmente na HUD, mas não tem nada que seja realmente bizarro aqui. O ponto desse vídeo é justamente a descrição dele, onde, novamente, a gente tem o Machine Rage se comunicando no chat do DJ. Vocês não vão acreditar no que eu achei. Esse é o HD de um dos nossos computadores de desenvolvimento. Eu ainda estou analisando tudo nele, mas por enquanto tem algo que eu quero mostrar. Ele, Dev 0, queria que levássemos as mudanças para eles, Mojang. Assim ele nos fez criar uma versão de visualização, e eu encontrei o código-fonte exatamente disso. A melhor parte, não tem nenhum detalhe pessoal e não está conectado a ninguém, o que significa que nós podemos postar isso para todo mundo baixar e tentar. A data do modificador do arquivo está mostrando 2021, porque eu tive que recompilar absolutamente tudo do zero. Agora, não espere tanto, essa não é uma ponto já adequada como a que o Orbill encontrou, e por isso ser uma demonstração, ela possui apenas 25% dos recursos que estavam na build final. Com relação ao vídeo, eu acho que se trata de uma gravação de tela de um de nós praticando para a apresentação ao vivo. Eu não lembro muito bem, desculpe. Abaixo disso, o Rage dá algumas dicas de como fazer o arquivo rodar nos clientes atuais, assim como o próprio link para o .jar ao qual ele se refere. Então sim, sendo real ou não, os caras realmente fizeram uma preview dessa versão perdida e misteriosa do Minecraft, perfeitinha e pronta para jogar. Se tu quiser, tu mesmo pode ir até o vídeo e baixar o arquivo caso tu queira testar. Existe muita coisa nova nesse arquivo, músicas, itens, texturas, sons, e é um trabalho completíssimo. Se tu tiver muito curioso e quiser saber com detalhes quais são cada uma dessas mudanças, eu recomendo muito que tu assista o vídeo do Retro Game Now, que faz uma análise bastante interessante sobre o ARG inteiro e principalmente sobre o arquivo. E eu também recomendo bastante que tu dê uma olhadinha no arquivo feito por diversos colaboradores lá no site do GitHub. O site é meio complicadinho de navegar, afinal de contas ele foi feito para programadores, mas tu pode encontrar absolutamente tudo sobre o ARG e todos os arquivos envolvendo esse projeto maravilhoso lá. Eu não vou me prender muito ao ponto já aqui porque a gente não tem muito tempo, afinal é agora que as coisas realmente começam a se movimentar na história.
que é isso? Eu não lembro dessa gravação. Eu não lembrava que nós tínhamos o código dessa versão. Você pode me dizer a data do arquivo? Dá uma olhada. Tem um jogador de skin preta no topo. Ok, que merda é essa? O que um dos recrutadores está fazendo ali? E se a data tá correta, isso quer dizer que isso foi gravado quando nós consertamos aquele bug com os jogadores com skin invisível. Então, não é possível que isso seja um jogador invasor. Bom, a partir daqui a gente meio que chega no ponto de não retorno, pois os vídeos postados no canal passam a perder um pouquinho do seu destaque. Closed Preview é um ótimo exemplo disso, afinal de contas, o conteúdo da descrição acaba por ofuscar o brilho do que é apresentado na gravação por conta justamente do seu conteúdo. Eu não sei nem porque eu coloquei isso no roteiro, tô ficando maluco, enfim. Então, por pura educação, vamos dar uma olhadinha nela primeiro, porque, não custa nada. De cara a gente vê dois personagens passando um tempo no modo sobrevivência daquela versão. As texturas dos objetos e blocos deixam entender que essa versão se trata da mesma, cujo arquivo .jar ficou disponível a público um tempo atrás. Porém é possível que essa gravação tenha sido feita em meados de 2010 também, nada tira essa possibilidade. Em certo momento, por volta dos 1 minuto e 50, o personagem começa a levar dano de uma fonte desconhecida, e o mesmo acaba se repetindo algumas vezes antes da gravação enfim terminar. Existe a grande possibilidade dele ter apenas levado dano por fome, porém a falta de um indicador disso na HUD e o fato do dano não ser contínuo meio que jogam essa possibilidade no lixo. Como eu disse, não tem muita coisa para ser desempacotada no vídeo, porém a descrição é uma mina de ouro. Começando que, novamente, o DJ postou um link para download, quer dizer, 2 links, um para a instalação do cliente e outro para o server. Então sim, nesse dia, os envolvidos na investigação do site receberam de graça acesso a uma versão multiplayer do Alpha 1.0.16. O que obviamente é ótimo, afinal isso permitiria que vários investigadores pudessem analisar o Alpha simultaneamente e, quem sabe, testarem mecânicas mais complexas juntos. O único problema é que ao realizar todos os passos para que o jogo rodasse adequadamente, uma tela pedindo uma senha era apresentada. Ela informava que o usuário precisava de uma chave que seria enviada para ele junto da cópia daquela preview, mas caso o usuário não a tivesse, precisaria entrar em contato com o Dev0. Então sim, esse é um puta beco sem saída no momento, mas não vamos esquecer que existe mais um diálogo copiado daquele chat do Discord e colado bem aqui na descrição, que diz o seguinte: droga. Não me leva a mal, é bom ter você de volta, mas eu estaria mentindo se dissesse que você não nos trouxe mais perguntas do que respostas. Pensei sobre esse e eu tenho uma ideia do que pode estar acontecendo. Tem uma outra preview que nós fizemos depois daquela demo cronometrada e essa. Nós chamamos ela de preview não restrita porque nós não teríamos um temporizador e iria contar com outros recursos a mais do que a versão restrita. Eu diria até que foi a prévia mais atualizada que nós tivemos. Ela precisa de algum tipo de chave? Ah sim, eu quase esqueci sobre isso. A chave é... Espera, o quê? Como? Como isso funciona? Isso é literalmente impossível de ainda existir. Os servidores estão fechados. Tudo bem, apenas por questão de segurança eu escondi a chave. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir descobrir como encontrá-la. Apesar de tudo, eles encontraram o que eu tinha escondido na primeira preview. Nessa descrição nós temos várias coisas acontecendo. Aparentemente, o indivíduo conversando com o DJ e seus amigos não é o Rage Machine, mas outro personagem não identificado. Esse carinha acaba citando que essa preview não restrita era a que contava com maiores alterações do jogo em comparação ao que nós conhecemos. Porém, ela era muito mais limitada de ser acessada pela necessidade de uma chave. Chave esta que foi escondida em algum lugar, muito possivelmente dentro dos arquivos das previews. Eu omiti esse detalhe de vocês até o momento, mas a primeira .jar que foi a público contava com muitos arquivos internos, porém 3 deles em específico eram absurdamente maiores que os outros. Esses 3 arquivos, nomeados como S1, S2 e S3, que caso fossem transformados em PNG, se revelavam serem screenshots da preview. Nada de muito surpreendente até aí. Só que, caso o mesmo processo fosse feito com os arquivos da preview não restrita, a gente podia observar algo bastante interessante. S1 se transformaria em uma screenshot dentro do jogo, onde 2 jogadores constroem formas usando lã azul.
S2 se transformaria em uma foto tirada de um papel com números, e S3 se transformaria em outras screenshots do jogo. É óbvio que os números presentes no papel acabaram servindo como chave para acessar a preview, mas logo foi descoberto que se o contraste for ajustado na imagem do S1, é possível encontrar uma sequência de números presente no canto superior direito. Essa sequência serve para que dentro da preview não restrita fosse habilitado os cheats de spawnar itens no jogo de acordo com uma sequência numérica. Óbvio que não demorou muito até que todos os itens do jogo fossem categorizados em uma lista com números que pode ser encontrada no GitHub, mas o que realmente importa é que a preview pôde finalmente ser acessada. E é aqui onde as coisas começam a ficar bastante estranhas, pode confiar em mim. Com acesso ilimitado ao multiplayer da preview e a popularidade do ARG subindo, alguns usuários que estavam testando o server da preview começaram a relatar certos avistamentos estranhos nos seus mundos. Só nos 3 dias depois da publicação do vídeo, 3 avistamentos foram relatados no servidor do Discord dedicado ao ARG. O primeiro aconteceu no mesmo dia em que a segunda preview foi acessada, dia 2 de novembro de 2021, e entre todas ela foi a única não verificada, justamente pela falta de imagens e vídeos sobre o ocorrido. E cabe aqui um detalhezinho do Tardes do Futuro, é que apesar dessa em específico desse primeiro avistamento não ter sido verificado, os que vão vir em seguida acabaram confirmando que ele é real. Então, ele não foi verificado, mas, seguindo o contexto dos outros avistamentos, ele é de fato real. Enfim, continua. De acordo com 3 jogadores nomeados como Ctrl-PL, Nathan e Ocean Heart, cara, é muito difícil falar esses nomes, o mundo em que estavam jogando foi invadido 3 vezes por um Shadow Player nomeado apenas com pontos de interrogação. Ele teria mandado mensagens, mas o texto também era substituído por pontos. Durante a terceira e última interação, o Shadow Player teria mandado no chat uma sequência alfanumérica que mais tarde seria decifrada como a palavra Caminhe. O segundo aconteceu no dia 4 daquele mesmo mês, sendo reportada pelo mesmo grupo de jogadores anterior, porém dessa vez o Nathan publicou um vídeo de 12 minutos flagrando a interação com quem possivelmente seja o mesmo Shadow Player de alguns dias atrás. Dessa vez, o dito cujo decide aprontar todas para assustar os caras, como por exemplo, cobrir a passagem para o porão da casa ou até mesmo comentando sobre a construção circular próxima ao prédio. O Shadow Player apresenta um comportamento muito estranho, mas esse avistamento também não foi confirmado como real. Mas, aqui sou eu, Tardes do Futuro, estou dizendo que não foi confirmado, mas o contexto desse avistamento bate com os outros, então, enfim. Apesar da natureza estranha desses 2 encontros, existe um que foi confirmado dentro dos próprios vídeos do canal principal, sendo ele o 6º avistamento que aconteceu no dia 14 de novembro. Ele foi relatado pelo mesmo grupo do Nathan, porém dessa vez eles tiveram uma ideia bem inteligente. Enquanto os outros jogadores estavam em off, vivendo suas vidas, um deles deixaria o seu jogo aberto para gravar durante um certo tempo como se fosse uma câmera de segurança. É óbvio que eles estavam esperando que algo estranho fosse acontecer, mas provavelmente nada desse nível. E eu vou aqui descrever exatamente cada ponto importante dessa gravação. Após alguns segundos online, um Shadow Player chamado Construction loga no servidor. Ele começa a se mover ao redor do jogador e começa a construir um muro ao redor dele, impedindo a visão. Durante o período em que a gente não pode ver nada além da escuridão, Construction envia no chat o número 1, seguido por um sorrisinho. Pouco tempo depois, Construction envia o número 2, seguido pela mensagem prosseguir. A gravação passa um bom tempo quieta, até que outro Shadow Player nomeado como 00000 destrói o muro que cercava o jogador. Com a visão recuperada, é visível que o Construction montou uma escada no topo da construção. Nesse momento, Construction envia no chat o número 3, seguido pela frase "a escadaria para o conhecimento". Em seguida, outro Shadow Player se junta ao servidor, esse chamado de Obstruction. A gente vê ambos interagindo entre si e todas as mensagens mandadas por eles apresentam um número. Obstruction comenta que eles não se viam há muito tempo, chegando a se questionar se já haviam se passado 10 anos. Infelizmente, Construction acaba saindo do servidor e assim a interação se encerra. Então, depois de toda a agitação que o vídeo anterior causou, Feature Testing veio para aliviar um pouco as coisas. Aqui nem o vídeo nem a descrição nos revela nada de muito novo com relação à história, porém é claro que essa gravação foi feita por outro desenvolvedor. Afinal de contas, é possível ver que aquela build em específico havia sido indicada para o Dev 4. Ele caminha à noite pelo mapa, onde a gente pode ver alguns cristais muito bonitos voando como se fossem estrelas. E o foco dessa gravação seria testar os efeitos dessa florzinha que podem ser colocadas e causar danos aos zumbis, quase como se emulassem a luz do sol.
A descrição também confirma que os desenvolvedores planejavam que cada região do mapa tivesse um nome único para que a imersão fosse aprimorada. E era exatamente isso que aquelas palavras estranhas no topo da tela significavam. Mas esse ponto fica visível quanto essas versões ficavam cada vez mais diferentes do jogo que conhecemos. O ápice disso pode ser observada na gravação versão 13. Nela a gente vê um jogador se preparando para lutar com o que parece ser um chefe chamado Gigante de Kipon Shiagazuchi. Muito provavelmente o nome de uma das regiões do jogo. Infelizmente a gente não vê como o combate se sucedeu à medida que a gravação corta para o momento em que ele vai em direção de outro desses gigantes. A luta não parece ser muito complicada e logo termina após ele utilizar uma espada bastante diferente. Dessa forma, a gravação não termina após o jogador entrar na sua casa coberta com aquelas flores mágicas que a gente viu no outro vídeo. O ponto dessa gravação aqui em específica não é apresentar um personagem novo ou apresentar uma anomalia. Na realidade, essa sendo a 13ª versão da 1.0.16, fica claro que os desenvolvedores estavam indo para um caminho completamente divergente do jogo principal, a ponto de acrescentar recursos e mecânicas que nós nem chegamos perto de conhecer. Nessa gravação, fica evidente que armas novas foram acrescentadas, havia um sistema de vigor ao correr e lutas com chefes em cada uma das regiões do mundo. Essas alterações são muito interessantes e só precisavam de um pouquinho mais de polimento. Mas por que tudo isso foi descartado? Porque esse não é o Minecraft que a gente conhece. Bom, a descrição desse vídeo pode não nos dar muitas respostas, mas ela com certeza revela algo muito, mas muito importante. Aqui está. Apesar de eu ter pensado que seria melhor upar esse logo depois do da E3 que o Dev6 nos mostrou, esse vai ser upado depois, tem algumas coisas que nós precisamos checar primeiro. Adicionalmente, você pode ver alguns bugs nesse vídeo que nós não pudemos consertar. A música do boss não tocava algumas vezes. O que eu não contei pra vocês é que nós éramos os que começaram com o RD. RD era um projeto muito maior, estava próximo de ser um jogo finalizado, e o Minecraft era apenas um projeto alternativo que eles usavam para testar as coisas. A 16.5 era só uma ramificação alternativa que tentava implementar algumas ideias para o RD. Bom, eu entendo perfeitamente se esse episódio soou um pouco confuso para algumas pessoas, principalmente as que não entenderam muito o primeiro episódio, mas desculpa, é sério. Eu juro que eu tentei fazer com que esse segundo episódio soasse o mais tranquilo possível de entender. Eu tentei não viajar muito na maionese e tentar ir direto ao ponto com que a revelação das coisas quis dizer pra gente, mas eu sinto que isso pode ter acabado feito com que algumas partes perdessem tanto sentido. Mas eu vou tentar acalmar vocês, por quê? Porque tem muita coisa realmente que não tem muito sentido ainda, mas que vai ser explicado mais pra frente. Eu posso garantir que vai ser explicado porque, né, é um ARG que meio que já acabou, né, tecnicamente, então tu tem resposta pra muita coisa. Então, né, ninguém vai ficar de mão abanando, né. E eu realmente fiquei muito empolgado pra chegar nessa parte, porque é uma revelação muito importante pra lore desse universo alternativo, onde o Minecraft, na verdade, nem era pra existir, né, mas sim o outro jogo que o Notch fez anos antes, e o que o Minecraft foi só uma consequência de várias coisas que, né, ainda vão vir por vir. Eu realmente estou me divertindo bastante cobrindo esse ARG, e como eu disse, é o ARG moderno que eu mais gosto, né, até porque não tem muito ARG moderno, né, parando pra pensar. Tem alguns do YouTube, né, como aquele lá da fazenda, tem aquele, né, da pizza, tem alguns, mas não tanto, né? Então, dentre todos, esse é o meu favorito, porque dentre todos, esse se passa muito como algo real, tá ligado? Como eu disse na introdução, tem certas coisas aqui que eu não me surpreenderia se fosse revelado que fosse verdade, tá ligado? Porque é uma série bem pé no chão, tá ligado? Tipo, não tem muita loucura aqui. Tu pode ver algum furo no roteiro aqui e ali, mas não vai fazer muita diferença porque não tem nada, né, fora do normal. Não é tipo um Mario 64 Beta Archives, tá ligado? Não é algo desse tipo. É só uma história de investigação. É só uma investigação. É isso, tá ligado? É o que tá me fazendo ficar tão atraído por esse arco. E eu espero muito que vocês gostem, né? Pra eu poder trazer o resto. Porque, na real, falta pouco pra gente acabar, né? Talvez no próximo vídeo... No próximo vídeo
acabou, não tem mais. E se eu for fazer algo além disso, talvez seja só pra, sei lá, cobrir as previews que foram postadas e falar um pouco das outras coisas que tem envolvido, mas a história em si só falta mais um episódio pra acabar e é isso, tá ligado? Eu tô realmente gostando, eu gosto da simplicidade e eu gosto da dedicação que os criadores colocaram nesse arco, porque é muito bem feito, eu realmente tô gostando bastante. Agora, não querendo tomar muito mais o tempo de vocês, porque minha garganta já tá uma merda, não sei se vocês perceberam no vídeo, mas eu gravei o vídeo todo com a voz estando uma merda, porque tá um frio e ontem eu acabei falando demais, então minha garganta tá uma merda e desculpe por isso, enfim. Então vamos partir logo pra parte na qual eu, faço o meu querido agradecimento a todo mundo que tá apoiando o canal. Muito obrigado aos nossos membros de platina, que é o nosso querido Murilo Lobos, o nosso querido Detarin, ou Detarim, querido ou querida, não sei, querida, sei lá, Detarin, não sei exatamente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Etany, muito obrigado, Etany, e muito obrigado, Muni. Muito obrigado por estarem apoiando a gente dessa forma, sério mesmo, muito obrigado. E é claro que nisso eu também estou incluindo todos os membros do canal, muito obrigado, galera que tá com a gente há mais de um ano. Muito obrigado também a galera nova que chegou aqui nos últimos dias, talvez pelo vídeo de Mandela, e muito possivelmente pelos vídeos do Sourá, sobre as fitas da NASA lá, que é muito bom, por sinal. Enfim, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos os membros, sério mesmo, vocês estão no nosso coração. E é claro que nesse agradecimento eu tô incluindo ao nosso querido Sourá, por ter editado esse vídeo maravilhosamente, e ter que aturar o meu áudio merda, que meu microfone ainda não chegou, ainda tô esperando. Muito obrigado ao Haiken por ter revisado esse vídeo na correria, porque eu tecnicamente terminei esse roteiro junto do roteiro de Mandela, ou seja, na mesma semana, e ele tava enrolado cheio de coisa, eu acabei mandando ele pra revisar e ele acabou revisando. Muito obrigado, Raik. E muito obrigado a você que tá me escutando falar pra caralho até aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter assistido daqui. Muito obrigado pelo apoio. Eu sou o Thales, do Pombo Atômico. E a gente se vê na semana que vem.